Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Podeis tomar assento, amém? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Queria te fazer um pedido nessa noite, igreja. Adora o Senhor como se fosse o último culto. Eu sempre falo isso aqui na igreja, porque nós não sabemos se amanhã nós teremos a oportunidade de estarmos aqui novamente. Quando os irmãos estavam louvando ali, me deu uma saudade tão grande do céu. Um desejo de estar com Jesus. Feliz, irmão, daqueles que já partiram em Cristo. Porque nós sabemos que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos que ter a certeza que o Senhor virá buscar a sua igreja, que o Senhor virá, e o Senhor tem vindo todos os dias. E eu quero deixar rapidamente aqui para os irmãos. Terça-feira retrasada, a gente perdemos uma pessoa muito querida da família. O pai do meu genro, ele faleceu ali na Bahia. Um servo do Senhor, um homem de Deus, um homem íntegro. Um homem que criou a sua família nos pés de Jesus. Que só temos coisas boas para falar dele. Estava ele ali na Bahia, na roça, junto com a sua esposa. Pastor, ele tinha acabado ali de lanchar, às 16 horas, mais ou menos. Estava ali sentado na mesa com a sua esposa. Lanchou e foi colocar água para o cavalo. E quando ele foi, ela só ouviu um grito dele. E ali ele tombou, um infarto fulminante. E Jesus o colheu para a glória. Nós temos que ter convicções, irmãos, que nós não somos eternos. Que estamos aqui, mas não sabemos qual o momento, qual o instante que a vela pode apagar. Como está a nossa vida com Deus? Será que se Jesus nos chamar hoje, nós vamos, irmãos, estar junto dele na glória? Nós temos que refletir e pensar todos os momentos da nossa vida. E muitos de nós chegamos na igreja, disperso. Chegamos de qualquer maneira. Apresentamos um Senhor em qualquer culto, de qualquer jeito. E voltamos para a nossa casa como se tivesse cumprido o nosso dever. E o Senhor não precisa disso, irmãos. O Senhor não nos chamou para isso. Se nós nos deslocamos da nossa casa até aqui, nós temos que dar o melhor para o Senhor, porque Ele merece o melhor. Não é necessário que o pastor fique pedindo para a igreja glorificar o Senhor, adorar o Senhor. Nós somos adoradores. Nós temos um espírito de adorador. Enquanto recebemos a notícia ali que o irmão Braulino partiu para a eternidade, irmão, a dor foi muito grande. Uma pessoa que estava ali bem, de repente, a vela se apagou e Jesus o colheu. E nós sabemos, e eu sei que ele está melhor do que nós neste momento. Mas a família sofre, a dor fica. E para os que ficam, irmão, é muito difícil. E o desejo dos que ficam é ser chamado para a eternidade também. Porque aqueles que têm certeza da sua salvação não têm medo da morte, pastor. Aqueles que têm certeza da sua salvação têm certeza que se Jesus chamar, vai estar num lugar melhor do que esse. Como diz aquele louvor: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Ali não haverá mais morte, não haverá mais clamor, não vai mais ter dor. Tudo que nós passamos aqui, irmão, não vai haver lá. Lá não vai ter, irmão, desejo de suicídio. Lá não vai ter desamor, vai ter só amor. Lá a palavra diz que nós vamos louvar o Senhor de dia e de noite. Eu vendo o louvor adorar o Senhor aqui, irmão, pude experimentar um pouco do que é lá no céu. Eu começo a contemplar os anjos adorando ao Senhor de dia e de noite, dizendo que Ele é santo, santo, santo é o Senhor. E muitas vezes nós estamos tentados no banco e não abrimos a nossa boca para dizer que Ele é santo, que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Vou estar lendo aqui, sem mais demora. Lucas 7:36 diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis com a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu,
levou um vaso de alabastro com coentro, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava os pés, e ungiu com coentro. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Somente até aí. É uma palavra conhecida, mas é um texto que nos traz um entendimento muito grande. E eu quero trazer à memória da igreja o que é uma verdadeira adoração. Os fariseus estavam reunidos, convidaram Jesus para uma reunião, para comer juntamente com eles, mas não deram a devida adoração que o Senhor merecia. Não receberam o mestre da maneira que o mestre merecia ser recebido. Jesus foi desprezado na casa de Simão. Eu creio que ele estava ali reunido. Jesus esperava algo acontecer naquele lugar. Estava todo aquele povo disperso, reunido à mesa. Esqueceu de ungir o Senhor, esqueceram de beijar o seu rosto, de lavar os seus pés. Era o mínimo que eles poderiam fazer e eles não fizeram. E Jesus, assentado ali no chão naquela almofada, perto daquela mesa, de repente se depara com a mulher. A Bíblia diz que essa mulher entra nessa casa, porque as portas não eram fechadas. As pessoas tinham livre acesso a essa casa. Os pobres ficavam observando esses homens. E aquela mulher sabia que Jesus estava ali. Em algum momento atrás, Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva. Creio eu que aquela mulher ouviu falar que o milagre que Jesus fez, através do filho da viúva que havia falecido. A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher enlutada, a caminho do cemitério para enterrar o seu único filho. Ela já havia perdido o seu esposo e havia perdido o seu filho. E Jesus chega para ela e diz assim: não chores. E como não chorar diante de uma grande perca? E como não chorar? Quem já perdeu alguém que ama sabe, irmão, quão difícil é. Irmão, é impossível não chorar. E aquela mulher, para ela ali era o fim, porque ela já havia perdido o seu marido. E o único futuro dela era aquele filho que poderia trabalhar e sustentar ela. E ela se viu totalmente desamparada. E ao caminho daquele cemitério, Jesus vê e fala para ela assim: não chores. Mas quando Jesus diz não chores, irmãos, não é algo, é porque algo vai acontecer. Quantas vezes o Senhor tem falado para nós: porque desanima, porque abates, ó minha alma, porque está abatido dentro de ti. E muitas vezes nós se sentimos abatidos, achando que não tem mais esperança. Mas a palavra diz que aquele que crer em Deus, aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E aquela mulher ouviu aquela voz dizendo: não chores. E a palavra do Senhor diz que Jesus tocou naquele caixão. E no momento que Jesus tocou naquele caixão, a vida voltou àquele jovem. E diz a palavra que aquele jovem se sentou e Jesus entregou ele novamente para sua mãe. O que me chama a atenção nessa palavra é o seguinte: que aquela pecadora ouviu falar deste milagre. Porque ela se preparou, pastor, para ir à casa de Simão. Ela não foi de qualquer maneira. A Bíblia diz que ela levou um vaso de alabastro com óleo puro. Ela se preparou para ir naquela casa porque ela queria fazer algo diferente. Quantas vezes chegamos no culto e não fazemos nada para o Senhor? Será que o Senhor tem recebido o nosso culto, igreja? Será que temos cultuado o Senhor da maneira que Ele merece ser cultuado, ou estamos como os fariseus? Chegamos porque temos que marcar o ponto, porque o pastor tem que ver que nós estamos aqui. Mas nós devemos vir para a igreja, irmão, para adorar aquele que é o único digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. A verdadeira adoração, ela é espontânea. A gente sente na alma o prazer de adorar o Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus teve encontro com aquela mulher samaritana naquele poço,
Jesus falou para ela assim: dai-me de beber. E a mulher samaritana falou para Jesus: como sendo eu samaritana, tu que sendo judeus vem me pedir água? E Jesus falou para ela: dai-me de beber. Ninguém olhava para aquela mulher, ninguém dava nada para ela, porque a Bíblia diz que ela ia naquele poço ao meio-dia, porque ela não queria encontrar com ninguém, porque as pessoas que encontravam com ela viravam o rosto para ela, porque a desprezava. Mas Jesus não despreza ninguém. Jesus não faz acepção de pessoas. Quantas pessoas nós vimos nas ruas, nós que trabalhamos, quantas pessoas, irmão, jogadas na rua, deitada no chão, sujo, maltrapilho, sem esperança. Irmão, quando eu olho uma pessoa naquela situação, me dá uma dor no coração tão grande. E eu olho: Jesus, tem de misericórdia dessa vida. Porque é o que o inimigo faz com o ser humano. O diabo descaracteriza a pessoa, irmão, de tal forma de deixar a pessoa como um cão morto. Ninguém quer olhar para aquela pessoa, ninguém quer encostar naquela pessoa, ninguém quer estar perto daquela pessoa. Mas Jesus quer estar. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os enfermos, veio para o doente, veio para os perdidos. Jesus não veio para o são. Os fariseus se autolavam o santo. Eles se achavam santo demais. Só que a santidade deles era uma santidade externa. Mas por dentro, só Jesus conhecia, irmão. Só Jesus sabia o que estava no coração daquele povo. Quando aquela mulher entra naquela reunião, irmão, o culto mudou naquele momento. A palavra diz que ela veio por detrás de Jesus, e agarrou seus pés. O fariseu olhou e falou: eixe, já fechou a cara, já achou aquilo um absurdo. Mas Jesus, ele conhece a intenção do coração. Nós servimos um Deus que prova pensamento e conhece coração. Quando os fariseus estavam olhando para a reputação daquela mulher, pelo que eles sabiam quem era ela, o Senhor estava olhando para dentro do coração dela e viu um coração de adorador. O Senhor não está preocupado com a tua roupa. O Senhor não está preocupado com a tua eloquência. O Senhor não está preocupado se tu fala bem ou não. O Senhor está preocupado com o teu coração que está aí dentro. Se verdadeiramente você é um verdadeiro adorador ou não. Porque Ele está procurando na terra os verdadeiros adoradores. E quando ela agarra o pé de Jesus, irmão, a palavra diz que ela começa a chorar. E as lágrimas quentes daquela mulher caindo nos pés de Jesus. Pastor Evaldo, ela fez o que os fariseus não fizeram, foi lavar os pés do mestre. O mestre estava com seus pés empoeirados, sentado ali para comer. Mas aquela mulher com as suas lágrimas lavou os pés de Jesus. Irmão, que adoração linda. E eles começaram a dentro do seu coração a questionar. Se esse fosse profeta, saberia quem é esta mulher. Deixa essa mulher tocar nele, uma pecadora. E Jesus deixou ela continuar com a sua adoração. Porque ela queria muito mais do que a presença do Senhor. Ela queria uma mudança de vida. E a Bíblia diz que as lágrimas caíam. No lugar de secar com a toalha, ela secou com seus cabelos. Soltou os cabelos e começou a enxugar os pés do mestre. Dá para imaginar, irmão, essa cena? E muitos ali sem entender nada e Jesus entendendo tudo. De repente ela pega o que ela tem mais de precioso. Toda a sua poupança estava ali, pastora. Tudo que ela tinha estava ali naquele vaso. A Bíblia diz que o vaso era raro e era caro. O vaso de alabastro era feito de uma pedra branca. E essa pedra só tinha em 2 lugares. E um deles era no Egito. Não era qualquer pessoa que tinha. E ela pegou tudo que ela tinha e ofereceu para o mestre. Será que nós estamos entregando tudo que temos para o Senhor? Será que nós estamos entregando tudo no altar? E ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama nos pés de Jesus. E começa a beijar os seus pés.
Aí daí o Senhor, conhecendo o coração do homem, o Senhor sondou o coração de Simão. O fariseu estava falando no seu coração. Se bem esse soubesse quem era essa mulher, não deixava ele tocar nele. Já colocou em dúvida aí que se Jesus era profeta ou se não era. Porque deixou uma pecadora tocar nele. Porque o fariseu jamais deixaria uma mulher daquela tocar nele. Nem olhar para aquela mulher eles olhavam. Mas Jesus, irmão, Jesus não faz acepção de pessoas. E a palavra diz, e voltando ao versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: ver esta mulher? Entrei eu em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos, que quer dizer o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cesse de beijar os meus pés. Olha o sinal de humilhação. Aprenda uma coisa, igreja. Que o lugar mais alto que nós temos que estar é nos pés de Jesus. É nos pés de Jesus que o milagre acontece. Foi nos pés de Jesus que aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, foi nas orlas dele que ela tocou. Nós temos que começar a descer do pedestal e começar a nos humilhar na presença do Senhor e reconhecer quem Deus é. A palavra do Senhor diz que Deus não resiste um coração contrito e um coração quebrantado. Versículo 45. Não me deste óculos, era entretanto desde que entrei, não cesse de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são seus muito pecado, porque ela muito amou. Alabassubiandarás. Porque ela muito amou. Um sinal de amor, um sinal de humilhação. Aqueles que se humilham na presença do Senhor, irmão. Não fica de qualquer maneira. Aqueles que se humilham recebem a vitória. Aqueles que descem na casa do oleiro recebem a vitória. Porque ela muito amou. Ali foi uma lição que aquela mulher deu para aqueles fariseus naquela casa. Aqueles homens que se achavam doutores da lei, que guardavam a Torá. Que a Bíblia diz que os fariseus são aquelas pessoas que eram um grupo. Que eles guardavam a Torá. A Torá eram os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles guardavam ao pé da letra, à risca. Então eles se achavam que eles eram muito santos. Mas entretanto, eles desprezaram Jesus. Quantos de nós têm desprezado Jesus no culto? Quantos de nós temos chegado no culto e não tem percebido que Jesus está aqui, pastor? Que antes de chegarmos aqui, Jesus está, porque a palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Mas nós ainda não temos esse entendimento de saber que Jesus está no culto, esperando uma reação minha, uma reação sua. Quantas vezes deixamos de receber a nossa vitória porque nós não descemos na presença do Senhor da maneira que Ele quer. E Jesus fica esperando algo da nossa parte e nós não fizemos nada. E aquela mulher deu uma grande lição para aqueles homens. E quando Jesus falou assim: porque muito me amou, perdoados estão os teus pecados. O Senhor com a própria mão tirou todos os pecados daquela mulher. E daquele momento ela nunca mais foi a mesma. Eu creio que dali saiu uma adoradora do Senhor. Que dali não saiu mais uma prostituta, uma mulher qualquer, mas saiu uma serva do Deus Altíssimo. Porque aqueles que têm encontro com o Senhor, Labassubiandarabachai, nunca mais é o mesmo. Se verdadeiramente nós tivemos encontro com o Senhor, nunca mais seremos o mesmo. Aquele que pisou no santo do santo, irmão, em outro lugar não pode viver e não sabe viver. Você pode ir para qualquer lugar, mas não há outro lugar melhor do que na casa do Senhor, na presença do Senhor. Irmão, como é bom adorar o Senhor, como é bom se derramar na presença do Senhor, como é bom sentir a presença do Senhor. E aqueles homens perguntaram: quem é este que até pecados perdoa? Esse é Jesus.
Quem é este que até pecados perdoa? Esse é Jesus, porque Jesus apagou todos os nossos pecados. Aquela mulher se tornou livre, porque teve um encontro com Jesus. Nada mais poderia acusar ela, pastor, porque ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E Jesus naquele exato momento apagou todos os seus pecados. E ela saiu dali transformada. Uma adoradora nata. Uma adoradora do Senhor. Que daquele momento eu creio que ela pregou o Evangelho. Que a vida dela foi transformada. Os irmãos lembram daquela passagem? A palavra do Senhor diz que Jesus estava orando no Monte das Oliveiras e foi para o templo. E quando Jesus chegou ao templo, trouxeram para Jesus uma mulher pecadora, uma adúltera que foi pega no ato do adultério. Os fariseus queriam acusar o Senhor de qualquer maneira. Aí trouxeram aquela mulher, jogaram ali no chão, diante de Jesus, e perguntou para o mestre: e aí, olha, foi pega em ato de adultério, o que tu tens a dizer? Porque eles queriam testar Jesus. Mas esqueceram ele que Jesus é amor. Que Jesus é amor. Ele ama incondicionalmente, irmão. Jesus não olha para o homem como nós olhamos. Jesus não vê como o homem vê. E quando jogaram aquela mulher, só que jogaram só a mulher, esqueceram do homem que estava com ela. Porque ela não estava no ato só. Mas é como se estivesse. Sabe lá qual o homem que estava com ela? A Bíblia não fala, mas sabe lá quem era. Para trazer só a mulher. E jogaram lá, esperaram para ver o que o mestre ia dizer. Achando que ia testar o mestre, falou: e aí, o que vai fazer? Porque a lei diz que ela tem que ser. Eles queriam apedrejá-la de qualquer momento, de qualquer maneira. Eles queriam a sentença do Senhor, porque se Jesus não cumprisse a lei, eles iam falar que ele não era o profeta, que ele não era o Messias, porque ele não estava cumprindo a lei. Jesus continuou escrevendo ali na areia, esperando. E aí, mestre? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Vai fazer o quê? Vai contra a lei de Moisés? E Jesus, com toda a sua sabedoria e conhecedor do coração, diz: quem de vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Baixou a cabeça e continuou escrevendo. A Bíblia diz que todo mundo começou a fazer um autoexame de si mesmo. Começou a olhar para dentro de si. Começou a rever e lembrar os seus pecados. E a Bíblia diz que começou a sair um por um, começando dos mais velhos. Até os mais novos, só ficou ali Jesus e a mulher. Jesus olha para ela e falou: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para te acusar. E ela falou para Jesus: ninguém. Jesus falou para ela: nem eu te acuso. Vai, não peque mais. Irmãos, é forte. Jesus é lindo. E ele não mudou. Enquanto o homem quer te massacrar pelo teu pecado, Jesus diz: vai, não peques mais. Enquanto o homem quer te condenar, quer te lançar na cova, quer te apedrejar, Jesus fala: vai, não peques mais. Coloca a tua vida no altar, conserta o teu altar e não peques mais. Porque a Bíblia diz que onde amputou o pecado, superamputou a graça. Só que tem muitos aí que acham que são muito santo e quer apedrejar e quer condenar. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos ali se retiraram, irmão, com a cabeça baixa, e olhou para dentro de si: eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Começou a lembrar dos seus pecados. E Jesus ali fez uma grande obra na vida daquela mulher. Como fez na vida daquela mulher samaritana também. Que a Bíblia diz que quando Jesus falou para ela ali: vai, traga o teu marido. E ela: eu não tenho marido. Jesus falou: falaste bem. Porque tiver 5 maridos, o que está contigo não é teu marido. Ela viu que Jesus era o profeta. A samaritana reconheceu que Jesus era o profeta, enquanto muitos fariseus, judeus, que andavam com o mestre, tinham dúvidas. E quando ela foi para a cidade e falou: pastor, tudo aquilo que Jesus havia falado e revelado. Olha, Jesus é o profeta. Ele falou tudo o que aconteceu comigo na minha vida.
E aquela mulher tornou-se uma pregadora do evangelho. E diz que muitos se converteram através da vida dela. Jesus, irmão, Ele não está aqui para te julgar e para te condenar. O trabalhar do Senhor na nossa vida é constante, é dia após dia. É todos os dias, irmão, que nós temos que negar a nós mesmos, que nós temos que carregar a nossa cruz. Me diz aí quem não tem pecado, irmão, quem em casa não dá vontade de jogar as panelas para cima, que não perde a paciência com o marido, que não chega do serviço cansada, né, pastor? Porque nós somos carne, a palavra diz que nós somos pó e Deus conhece a nossa estrutura. Quantas vezes nós chega cansada, a casa dá de perna para tanta coisa para fazer e você vê que o filho está deitado, que o filho está no jogo e não ajudou a fazer nada em casa. Irmão, não é fácil não. Aí a gente não tem como falar, tem que ser, a gente somos santos, somos pecadores, somos falhos. Aí você perde a paciência. Porque é o trabalhar de Deus na nossa vida e Deus sabe como nós somos. Por isso que Ele veio no mundo. A Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua glória. Ele se fez homem como nós, passou as mesmas coisas, porém não pecou. Mas Ele teve fome, Ele teve medo, Ele teve sono, cansaço. Ele se indignou no templo, sim. Porém não pecou. Ele passou tudo, irmão, que nós temos passado. As tribulações, as aflições, as lutas do dia a dia, porque os dias são maus. Quantos dias nós acordamos olhando para um lado e para o outro e parece que não tem saída. Parece que o mundo está fechado. Está tudo tão difícil. Aí nós olhamos para Jesus e sabemos que um dia Ele fez uma promessa para nós e nós aguardamos essa promessa. Que Ele viria nos buscar. E nós estamos aguardando essa promessa, irmão, porque a qualquer momento essa promessa ela vai se cumprir. E quando Jesus foi para o Pai, Ele falou: deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Mas do mesmo lugar que eu estou indo, eu vou voltar para buscar, porque eu já preparei lugar para vós. Eu quis trazer essa mensagem para o seu coração, para o meu coração, irmão, para a gente nos despertar. Para a gente aprender como devemos adorar o Senhor. O Senhor Ele não quer qualquer adoração. Tem que ser espontâneo, irmão, tem que ser de coração, tem que ser um coração contrito e quebrantado. Aí a diferença de você receber aquilo que você busca da parte do Senhor. A palavra do Senhor tem vários exemplos para nós. A palavra do Senhor diz aqui em Romanos 12, versículo 1, é um versículo muito conhecido, os irmãos sabem de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício santo e agradável a Deus. Nós temos que ter a alegria de vir à casa do Senhor. Nós temos que almejar, pastor, pelo dia de estar cultuando ao Senhor. De saber que o domingo é o dia de adorar, a segunda é dia de adorar. Mas vim com alegria, como o salmista diz: alegrei-me enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que sair da nossa casa com o intuito: hoje eu vou adorar o Senhor como eu nunca adorei. Hoje eu vou me derramar na presença do Senhor como eu nunca me derramei. E é um exemplo que eu gosto, é uma passagem que eu acho linda, essa pecadora na casa de Simão. Eu quero adorar o Senhor como ela adorou. Eu quero me derramar na presença do Senhor como ela se derramou. Eu quero ter um encontro com o Mestre como ela teve. Porque aquele que encontra com Jesus, irmão, a vida é mudada, é transformada. Eu meditando na palavra, você vê que Jesus, ele deixa muitas vezes o homem confuso na sua forma de agir. O próprio Deus deixou. Quando Deus falou para Josué, Josué envia 2 espias para Jericó. Para espiar a terra, para ver quais são os pontos fracos e os pontos fortes de Jericó. A palavra do Senhor diz que os espias foram para lá e foram descobertos. Quando o rei soube que os espias estavam lá, mandou o soldado na casa da prostituta Raabe. Porque ficou sabendo que aqueles homens esteve lá pedindo informação.
Mas Raabe já tinha ouvido falar de Deus. Raabe já tinha ouvido falar o que o Senhor tinha feito lá no Egito. Raabe já sabia que Deus tinha abrido o Mar Vermelho. E que Deus havia mandado pragas ali e consumiu o Egito de forma sobrenatural. E a Bíblia diz que Raabe escondeu aqueles espias. Mas ela pediu uma condição para eles. Eu vou esconder vocês aqui, mas quando vocês vierem tomar essa cidade, porque eu sei que vocês vão tomar essa cidade, porque eu sei o Deus que vocês servem. Eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos. Josué 2, versículo 9. E lhe disse: bem sei o Senhor vosso Deus, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o que o pavor infundiu e caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor cegou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Senhor e Og, que estava além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha aqui a parte do versículo 11. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha o que a cananeia falou. Ela declarou que o Deus de Israel, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era Deus no céu e em cima da terra, e embaixo da terra. Agora, pois, jurei-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usarei para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de conservarei a vida do meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e que te livrarei da vossa vida da morte. Ela salvou a casa dela todinha através da sua fé, porque ela acreditou no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E era um povo cananeu, um povo que adorava vários deuses. Mas ela sabia que era o único e verdadeiro Deus, era o Deus de Abraão. E a palavra diz aqui no 14: então lhe disseram os homens: a vossa vida responderá pela vossa. Se não denunciaste essa nossa missão, será pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. E a palavra diz que Israel invadiu Jericó, rodeou a cidade por 7 dias, ali os muros caíram, eles entraram na cidade, e a palavra diz, os historiadores dizem que a casa de Raabe estava em cima do muro. Diz que toda aquela parte do muro caiu, menos a parte que tinha a casa de Raabe, porque o Senhor preservou aquela mulher. O próprio Deus preservou Raabe e toda a sua casa por causa da sua fé. O Senhor, pastor, encontrou uma fé numa cananeia que não encontrou no judeu. O Senhor encontrou uma fé naquela mulher que não encontrou em lugar nenhum. E a Bíblia diz que ali a sua família toda foi salva. Foi levada junto com Israel para o acampamento. E dali Deus preparou algo lindo na vida de Raabe. Raabe casou com Salmão. Dali foi introduzida na linhagem do Messias. De Raabe veio Boaz. Foi pregado domingo passado. Jessé, Davi. Jesus pegou uma mulher cananeia e introduziu na linhagem do Messias. Olha a forma que Deus trabalha. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus pega aqueles que não são para ser. Imagina Deus pegar uma mulher cananeia e colocar na linhagem do Messias. E uma mulher prostituta, que ninguém dava nada por ela, desprezada pela sociedade, foi colocada lá no livro de Hebreus 11, pastor, nos heróis da fé. Porque Deus, irmão, Deus é fiel. Se nós formos fiel, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. O Senhor não precisa da nossa fidelidade para ser fiel, porque Ele é fiel. Tem pessoas que cantam e dizem assim: tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O Senhor não é fiel a mim, Ele é fiel à palavra dEle para se cumprir na terra. E a palavra do Senhor aqui, lá no livro de Hebreus 11,
Quero deixar aqui rapidamente para os irmãos, não vou me estender muito. 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. A mulher foi colocada aqui no livro dos heróis da fé, relembrada. E está sendo relembrada até o dia de hoje, pastor. Como uma mulher de fé, uma mulher de ação. Muitos não acreditaram. Muitos na cidade dela achavam que os muros eram intransponíveis. Que ninguém seria capaz de derrubar aquelas muralhas. Ela sabia que o Senhor Deus de Abraão era capaz de derrubar aqueles muros. E destruir todo aquele povo idólatra. E ela serviu verdadeiramente o Senhor e foi fiel ao Senhor. É o que eu quero trazer no teu coração, irmão. Muitas vezes nós deixamos de receber algo da parte do Senhor. Porque nós não temos ao Senhor o verdadeiro culto. Porque chegamos de qualquer maneira e saímos de qualquer maneira. Aqui não é um culto qualquer, não é apenas mais um culto. Aqui é o culto, lugar de adoração, lugar de derramarmos na presença do Senhor. Porque o Senhor nos formou para isso, para a sua adoração, para o seu louvor e para a sua glória. Devemos nos despertar nesses últimos dias. Muitas vezes a tua bênção está retida porque você não sabe adorar. Aquela mulher tomou uma atitude de chegar ali e entregar tudo para o Senhor. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu toda a sua riqueza. Porque ela sabia que o tesouro maior era o Senhor. Como a palavra do Senhor diz, não possuo outro bem além de ti, Senhor. Olha o que o salmista diz. Rico, não possuo outro bem além de ti, Senhor. Tu és o meu bem maior. O Senhor tem que ser o nosso bem maior, irmão. Não importa. Não importa a tua situação financeira. Não importa se você tem mestrado. Não importa se você é um empresário bem-sucedido. Tudo vem do Senhor e o Senhor é a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro. Temos de reconhecer isso. Para que o Senhor possa assim abençoar e mudar a nossa história e mudar a nossa vida. O Senhor fez uma promessa como o pastor falou. Crê no Senhor, Jesus será salvo tu e tua casa. Você está aqui adorando o Senhor. Teu filho pode estar lá no mundo. Mas você está aqui adorando o Senhor. Crê no Senhor, Jesus será salvo tu e tua casa. Não importa a situação que esteja a tua casa, não importa a situação que esteja o teu marido. Crê no Senhor, Jesus será salvo tu e tua casa. Como Josué falou para aquele povo, se vocês quiserem servir outros deuses, pode servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós estamos aqui servindo ao Senhor. Muitos aqui têm filhos que estão no mundo, tem parentes que estão no mundo, que há anos você está orando por essa vida. Mas tenha certeza o seguinte, Deus está trabalhando pela vida do teu parente. Deus está trabalhando pela vida do teu filho, da tua casa. Porque Ele trabalha em favor daqueles que esperam. E Ele está trabalhando em teu favor, Ele está trabalhando em meu favor. Descansa o teu coração no Senhor. Porque abate, ó minha alma. Porque perturba dentro do teu coração. Eu ainda louvarei ao Senhor, não importa a circunstância. Pode estar tudo de cabeça para baixo, o que importa é adorar o Senhor. Pode estar dando tudo errado, o que importa é adorar o Senhor. Pode um médico falar, estado terminal, o que importa é adorar o Senhor. O que importa, irmão, é saber que a palavra final não vem do homem, vem de Deus. Quando o pai do meu genro morreu, ele estava na hemodiálise, irmãos. Minha filha falou assim, mãe, como eu vou falar isso para o Carlos? Ela estava na sala de aula quando recebeu a notícia e falar para ela foi de um choque. Ela chegou em casa e falou para mim, eu tive um choque também. Aí ela falou, como eu vou falar isso para o Carlos? Ele está na máquina nesse momento, como vamos chegar lá e vamos falar isso para ele? Irmão, mas Deus é tão lindo, Deus trabalha em favor dos que esperam. A palavra do Senhor diz que o Senhor, o marido da viúva, é o pai do órfão. A diferença nossa, irmão, porque nós servimos um Deus vivo. Um Deus consolador. Nós temos o Espírito Santo que nos consola. E quando eu cheguei ali na hemodiálise,
Chegamos ali, falei com o enfermeiro, olha, o pai de um paciente acabou de falecer. Nós não sabemos como nós vamos contar isso para ele. Porque vai ser difícil, o nosso medo é dele passar mal. Aí ele falou assim, olha, eu vou conversar com o médico, vamos preparar ele, vamos tirar ele da máquina. E aí vocês vão, de uma forma melhor, dar notícia para ele. Irmão, que dia difícil. Confesso para os irmãos que não é fácil. Então, às vezes a gente pergunta para o Senhor, mas Senhor, por quê? Por que da enfermidade? Senhor, por que o Senhor levou? Por que o Senhor colheu? Por que deixou uma mulher tão lutadora daquela sozinha, sem o seu companheiro de 47 anos? Aí tiraram ele da máquina. E o primo dele chegou lá na hemodiálise. E eu falei, Priscila, Deus proverá. Deus vai nos dar a direção da gente saber falar com ele. Aí minha filha falou assim para ele, Ed Carlos, seu pai passou mal. Aí ele olhou para ela assim e falou para ela assim, ele morreu? Aí ela falou, seu pai passou mal. Ele falou de novo, ele morreu? Ele já sabia, irmão, porque Deus fala. Quem serve ao Senhor, quem é fiel, irmão, ao Senhor, Deus, Ele trabalha, Ele não deixa sofrer, Ele é o consolo. O Espírito Santo abraçou ele lá subiando naquele momento. Quanta gente achou que ele ia desabar ali, pastor, que ele ia passar mal. O Senhor ali deu um novo ânimo, uma nova força. E eu falei assim para ele, Jesus escolheu teu pai. Teu pai não morreu, Jesus o colheu para a eternidade. Porque nós sabemos que a esperança daqueles que morrem com Cristo é a vida eterna. Ele está dormindo em Cristo. A morte para aqueles que não têm Jesus, aí sim a morte eterna. Jesus colheu, aprove o Senhor a colher. Ele abraçou minha filha. Ali o Senhor deu um novo ânimo para ele. E eu achei que ele ia dizer, irmão, ele respirou fundo. É a vontade do Senhor. Vale a pena confiar no Senhor, igreja. Vale a pena servir ao Senhor. Mesmo diante dos teus defeitos, vale a pena servir ao Senhor. Mesmo diante das tuas falhas, Deus conhece. Deus não está julgando pela tua fraqueza, porque você é fraco, você é falho, não. A Bíblia diz, pastor, que o justo cairá 7 vezes, o Senhor de todos o levantará. Ele não vai ficar prostrado porque o Senhor levanta. E ali o Espírito Santo o abraçou, respirou fundo. E ele falou, aprova o Senhor, foi a vontade do Senhor. Da máquina da hemodiálise, no momento que ele ficou, chegaram em casa, arrumaram a mala e foram lá para a Bahia, irmão, para Santa Maria da Vitória. E foram enterrar o seu pai. E eu não pude ir, infelizmente, eu me senti muito assim, abatida por não poder ir. Mas sabe que o velório de um crente é diferente. O sepultamento de um crente é diferente. A paz, pastor, no semblante é diferente. Você olha, você vê o semblante da pessoa tão alegre, irmão, no caixão. Ela me mostrou a foto, uma paz tão grande, uma coisa tão linda. Porque aquele que está em Cristo, aquele que morreu com Cristo, irmão, ele morre feliz e está feliz. O morrer com Cristo é lucro. Eu não quero comover o teu coração somente hoje. Não quero que você guarde essa palavra no teu coração. E ali louvaram, adoraram ao Senhor com a esperança que naquele grande dia nós iremos nos encontrar novamente. Você vai encontrar com o teu ente querido que morreu com Cristo. Ali, naquele grande dia, você vai estar ali face a face. Ali você vai olhar a face do Senhor. Ali você vai se deparar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ali você vai olhar para Paulo. Paulo que perseguia a igreja, se tornou um homem de Deus. Que sofreu por causa do Evangelho, teve que esvaziar de todo o seu ensinamento. De tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E foi aprender a viver com Cristo. A morrer dia após dia por causa do Evangelho. Como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá nós vamos encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Lá nós vamos encontrar com vários heróis da fé que morreram e muitos não tiveram a vitória.
Nós vamos poder olhar para Adão, para Eva, para Moisés. Porque foram através desses homens, irmão, que nós tivemos aqui hoje, temos essa palavra hoje. Porque este livro aqui não é um livro qualquer, essa palavra aqui ela é viva e eficaz. A palavra se renova cada manhã. Você pode abrir essa Bíblia aqui. E o pastor pode pregar essa mesma passagem hoje, mas de outra forma diferente, porque essa palavra é viva e eficaz. Ela não volta vazia, porque o Senhor vela para ela se cumprir na terra. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua causa, eu quero te dizer. Jesus está contigo. Jesus está trabalhando em teu favor. Jesus está trabalhando em tua causa. A tua história não vai terminar assim. Não importa o tempo que você esteja orando, não importa o tempo que você esteja passando por essa luta. Creia na tua vitória. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. O Senhor cumpriu as suas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor cumpriu as suas promessas e tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas. E nós temos que guardar no nosso coração e saber que Deus é o Deus que trabalha. E Ele é fiel, irmãos. E nós temos que aprender a adorar o Senhor. Irmão, não tem vergonha de chorar, não. Que saudade, pastor, daquela igreja que chorava e trazia o lenço. Que você viu o gemido da igreja, aquele grito, aquele gemido, aquele choro da alma. Mas a igreja está ressecada, os olhos, irmão, não tem mais lágrimas. Precisamos voltar a chorar aos pés dos mestres. Que essas lágrimas venham cair nos pés de Jesus. Que nós íamos fazer o mesmo ato que aquela mulher fez na casa de Simão. Porque eu duvido se Jesus vai resistir a essa oração. Eu duvido se Jesus não vai te dar a tua vitória. Eu duvido se Jesus não vai mudar a tua vida. Fique de pé nessa noite. Irmão Genuíno vai louvar um louvor nessa noite. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Pega na mão do teu irmão que está ao teu lado. Quero te dar uma oportunidade de adorar o Senhor nessa noite como você nunca adorou. Quero te dar uma oportunidade de se derramar na presença do Senhor como você nunca se derramou. Irmão, coloque para fora essa tua dor. Fale para Ele, Ele quer ouvir. Jesus interpretou a lágrima daquela mulher uma por uma. A Bíblia diz que Jesus, Ele interpreta a nossa lágrima. Ele conhece a nossa lágrima. Muitas vezes, irmão, não tem palavra, mas tem lágrimas. E o Senhor, Ele não rejeita a oração. Muitas vezes Deus se cala, Deus fica no silêncio, irmão, mas não é porque Ele esqueceu de ti, não. A palavra do Senhor diz que eis na palma da mão está ali o teu nome. Quando o Senhor olha para a mão dele, teu nome está lá, irmão. Ele tem visto a tua dor, Ele tem visto o teu gemido, Ele tem visto a tua luta. Ele tem visto o teu ente querido que está ali no leito do hospital. Ele tem visto as pessoas que estão ali, irmão, desenganadas pela medicina, que o médico diz, ó, não tem mais jeito. Para Jesus tem. Palavra final vem do Senhor, igreja. Quem dá a sentença final é o Senhor. Quando Lázaro morreu, muitos ali, a própria Marta e Maria falou, é o fim. A ponto de chegar para Jesus e falar, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Jesus olhou para ela e falou, crê somente. Porque aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela entendeu assim, não, ele vai viver naquele grande dia da ressurreição. Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê nisso. Jesus falou para ela, tu crê nisso? Ela falou, eu creio. Leva-me até onde ele está enterrado. Fecha os teus olhos, igreja. Leve a mim até onde ele está enterrado. Jesus fala ali para os homens que estavam ali, olha, tirai a pedra. Retira a pedra. Muitos ali falou e não entendeu nada, mas Jesus já cheira mal. Com mais de 4 dias. Como retirar a pedra, Jesus? Retirai a pedra. Jesus só deu apenas uma ordem. Jesus falou, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que nesse exato momento vem Lázaro andando, envolto naquelas ataduras.
E foi para fora e muitos ali ficaram chocados. E ali eles conheceram um Deus que ressuscita o morto. Um Deus que traz existência aquilo que não existe. Um Deus que faz o que o homem não pode fazer. Esse é o nosso Deus. Jesus entregou-lhe Lázaro, totalmente restaurado para suas irmãs. E a glória do Senhor foi manifestada naquele lugar. O irmão vai estar louvando este louvor. Gostaria que você fechasse seus olhos. Conte aí para o Senhor o que você precisa. Conta para Ele. O ouvido do Senhor não está gravado que não possa ouvir. Sua mão não está encolhida que não possa salvar. Faço tudo novamente. Aleluia. Eu mergulho na minha ardente. Se derrame, igreja. Chore para Ele. Tua presença aumente. Oh, aleluia. Aumenta, Senhor, a Tua presença, Senhor, no nosso meio. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença Peça nessa noite que a presença se aumente na tua vida. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Clame por essa glória nessa noite. Pela glória do Senhor. Quem já Oh, aleluia. o santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, Chamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Imagina nesse momento as lágrimas daquela mulher caindo nos pés de Jesus. No lugar da água eram as suas próprias lágrimas. E a Bíblia diz que aquelas lágrimas quentes caíam e lavavam os pés do mestre. E com seus cabelos ela enxugava. Ela limpou os pés de Jesus com seus cabelos. E quando ela quebrou aquele vaso e derramou aquele precioso óleo, a Bíblia diz que aquele perfume tomou todo aquele lugar. Ai, xarabassubiandaramás. Ai, o perfume está exalando aqui nessa noite, igreja. Ai, este perfume está chegando nas narinas de Jesus. Arabassubiandarai. E aquele perfume tomou todo aquele lugar. E Jesus transformou totalmente aquela história. Nós servimos um Deus que muda a história. Nós servimos um Deus que muda e transforma cativeiros. O Senhor está transformando cativeiro aqui nessa noite. O Senhor está dando a ordem ao teu respeito aqui nessa noite. O Senhor está transformando. O Senhor está abrindo porta onde não tem porta. O Senhor está trazendo à existência aquilo que não existe. Receba a tua vitória. Assim diz o Senhor. Aleluia.
tua boca e diz glória, igreja. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor bem forte. As palmas é para o Senhor. A glória é dele. A glória é dele. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade. Agradeço ao pastor pela ajuda no meu projeto. Pastor, tirei nota 100. E eu glorifico ao Senhor. Que a igreja foi um instrumento para mim concluir um trabalho da faculdade, irmão. E eu tirei nota máxima. Estou muito feliz com o Senhor. Obrigado, pastor. Eu agradeço a oportunidade, irmão, em nome de Jesus.